Eu quero mais é dar um depoimento breve a respeito do José Correia Leite. E já vou confessando, é uma das pessoas mais importantes para a minha vida intelectual, para a minha procura como um negro em atividade, sem esmorecer, sem parar, e para a minha vida literária. Eu, quando vim do seminário em 54, o Correia Leite fala no livro e disse o velho militante que eu era um negro procurando encontrar-me. Bom, concordo em parte, eu já me havia encontrado, mas não naquele rumo que o Correia Leite pensava, que ele achava que eu ia me encontrar. Em outros aspectos ele acerta de fato. Eu estava querendo viver no meio negro que eu não tive quando era pequeno. Eu fiquei órfão com 6 anos. Fui criado em institutos religiosos, católicos. E o meu contato com o negro era o contato com crianças negras paupérrimas. É até interessante que os locais em que eu estive, em Bragança sobretudo, havia bastante crianças negras, que era um instituto para filhos de tuberculosos. Então, quando eu fico com 18, 19 anos, eu quero me encontrar já no meio de adultos, pessoas que pensam. E comecei a me descobrir, aí o Correia Leite acerta, eu comecei a descobrir alguma coisa, muita coisa, por sinal, que eu não sabia a respeito do negro. É nesse aspecto que o Correia Leite, que estava na Associação Cultural do Negro, foi um dos fundadores em 54. Ele já tinha passado por tantas experiências. E é a fase que vai determinar parte das minhas buscas. A Associação Cultural do Negro foi a minha faculdade naquele tempo a respeito do negro. Quantos nomes que eu nunca tinha ouvido falar, que eu vou começar a ouvir apenas na Associação Cultural do Negro. Mesmo Luiz Gama, mesmo José do Patrocínio, a minha formação era uma formação de seminarista, uma formação muito bem dada, muito sólida, mas com os critérios de uma cultura europeia. Eu estudei latim, português, grego, música erudita, gregoriano, mas um tanto ausente das buscas que eram as buscas da Associação Cultural do Negro. Onde entra o Correia Leite? O Correia Leite, como eu o vejo, era a parte que suportava, a parte que garantia a permanência da associação como uma associação voltada ao negro. A história dele é uma história ímpar. Ele nasceu em 1900, naquele tempo ele tinha 54 anos, 53 anos, e eu sempre observei no Correia Leite uma certa tristeza no rosto. Ele tinha alguns problemas também com filhos, como eu tenho, muita gente tem, e a persistência dele era a despeito das dificuldades. Ele era um homem pobre, quando eu conheci ele morava na Estrada do Vergueiro, numa casa modesta, mas era uma casa que era uma espécie de academia para o negro. Posso confessar, eu tive o grande prazer de, com 19, 20 anos, 22 anos, ir nas reuniões, algumas reuniões à casa do Correia Leite. E lá estava o professor Fernandes, lá estava a Naíra Araújo, lá estava o Américo Orlando, que foi um das pessoas mais importantes da Associação Cultural do Negro. E eu vou me miscuindo aos poucos nesse ambiente. Muitos deles
plasmados, ligados pelo José Correia Leite. Na imprensa negra, eu considero a figura mais importante da imprensa negra, que foi feita de 30, na década de 30 até 60 por aí. Correia Leite foi o do Clarim da Alvorada. Ele tinha suas ideias muito firmes. Ele teve várias brigas, até com o Lino Guedes. Aliás, o Lino Guedes, nunca viu o Lino Guedes sendo homenageado, nem lembrado na Associação Cultural do Negro. O Lino Guedes foi uma busca que eu particularmente fiz. Então havia isso, era um homem apaixonado pela ascensão do negro. É essa marca que eu vejo no Correia Leite. E essa ascensão que ele buscava era muito bem assentada. Ele tinha a experiência de não ser, não ter direitos praticamente, não ter ascensão, não ter dinheiro, que o Papini chama de o cocô do diabo que Deus usa em suas obras. Esse cocô do diabo foi a marca também de muito negro da geração do José Correia Leite. E continua sendo. Então, eu quando saí do seminário e fui à Associação Cultural do Negro, eu vi o carinho com que eu fui acolhido e a alegria também. Eu digo mais, o que me agrada muito dizer hoje, nos meus 84 anos, na verdade, eles têm uma certa vaidade daquilo que para mim, que eu via muitas vezes até como uma ausência, essa falta de cultura negra, Associação Cultural do Negro, para mim que chegava, era alguma coisa importante. Afinal, chegava um negro que conhecia, tinha conhecimento de latim, português, grego, música erudita. E, na verdade, a associação também procurava respeito. E naquele tempo o respeito passava por essas usanças de uma cultura europeizante. E eu representava isso nos meus 19, 20 anos. Tanto que não alugaram, mas alguém ofereceu um piano, uma cantora chamada Sara, que morava aí na São Luís, na Avenida São João. Ela emprestou um piano para nós. Esse piano foi uma das grandes marcas da associação. Eu tocava piano, eu lia partitura, eu fazia música também, muita coisa se perdeu, nunca liguei para isso. Então eu percebia no Correia Leite que ele estava se também, digo com uma certa vaidade, se realizando, vendo que nós temos uma maneira também de conseguir respeito. Aceitemos ou não, o respeito passava pelas usanças de uma cultura europeia. Ouvir um negro tocando Liszt ou Chopin era alguma coisa que mostrava o quê? O negro também pode. Né? O negro também consegue. Etc. E tinha aquele verso meu coração espera um dia novo, pousar na fronte escura do meu povo. E Correia Leite, o pai da Teodosina, né, Tenente Rosário, o Jaime Aguiar. Eu tive a felicidade imensa de conviver com essa gente toda. Junto com Correia Leite sempre à frente, eles ficavam lá eram 3 salas na associação, ficavam sentados, enquanto nós, mais jovens, fazíamos os nossos debates. Alguém jogava ping-pong, eu ensaiava o coral, eu compunha música para o coral. Correia Leite, nesse tempo, já falei, com 50 e tantos anos, ele estava sempre no nosso meio, sempre participando. Tanto que eu viajei com ele até Ribeirão Preto para uma participação cultural. Nós íamos levar poemas, o Assunção, o protesto do Assunção era um grande poema. Mas também havia o meu grito de angústia, dê-me a mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação. Era um poema muito querido. Era a época em que se declamava muito a palavra falada, a palavra declamada, a palavra dos poetas era muito importante.
E não eram só poetas brancos, não eram só poetas negros. Havia também gente branca, como a Colombina, que tinha fundado a Casa do Poeta. Havia muita gente. Eu tive a sorte, nesse depoimento breve sobre o Correia Leite, de, inspirado sobretudo por ele, apoiado sobretudo por ele, pertencer a essa época. Essa época me enriqueceu muito o que eu escrevo. Vários contos meus, como Família, né? Porque fui o Benedito Corvo e tantos outros, tem muita influência dessa época, da Associação Cultural do Negro. A Associação Cultural do Negro foi meu alimento. O melhor alimento que eu tive, repito, a minha faculdade. Eu acho que valeu a pena. Eu quero, com tudo que estou falando, fico muito feliz de ver o nome do Correia Leite sendo lembrado neste domingo, e isso vai persistir, como um cidadão basilar, fundamental, para muitas conquistas que nós temos hoje. Um homem pobre, sofrido, via-se no rosto dele, era um homem que a gente via uma certa tristeza, eu pelo menos via. E claro, lembrando o Correia Leite, eu vou lembrar outras pessoas, como a Naíra Araújo, a livraria dela aí na Liberdade, naquela perto da Liberdade, que várias vezes à tarde eu estava lá com o Correia Leite, que foi uma espécie de filha até para o Correia Leite, deu muito apoio para o Correia Leite, não só um apoio espiritual, mas também um apoio até quando ela podia, quando ela abriu a livraria Contexto, ela podia ajudar monetariamente o Correia Leite, ela ajudava, ela fazia tudo. Quando a casa do Correia Leite caiu, a parte da frente desabou, aconteceu isso, a figura mais importante que ajudou o Correia Leite para reerguer sua casa foi a Naíra Araújo. Nesse depoimento, um tanto disperso, de propósito disperso, não escrevi nada a respeito, estou apenas dando de memória como eu via o Correia Leite e a importância dele para, não só para mim, para outros movimentos em que ele participou de muita coisa. Ele brigou com muita gente para defender suas ideias. Uma das coisas que me impressionam muito é quando a Carolina Maria de Jesus, procurando ser conhecida no meio negro, quem conta isso muito bem é no livro, ele disse, o velho militante José Correia Leite, né? Um trabalho importantíssimo do meu amigo Cut, o Luiz Silva, né? Ainda bem que ele fez esse livro, coisa rara no nosso meio, é alguém fazendo um livro lembrando os personagens importantes que percorreram o nosso trajeto. Então ele conta que a Carolina chega até a Rua Augusta, onde estava o José Correia Leite, e chega lá e passa uma tarde toda declamando. Então a Carolina Maria de Jesus já procurava ser conhecida no meio negro como poeta. Mas ainda nessa época ela não tinha nenhum interesse pela questão negra, era uma poetisa lírica, sentimental, falava de amor, de tanta coisa, menos do negro. E o Correia Leite nota muito bem isto. Outra coisa fundamental que eu acho, que o Correia Leite foi que praticamente amparou, quando ele veio do Rio de Janeiro, um dos nossos intelectuais mais importantes, que é o Fernando Góes, que chegou à Academia Paulista de Letras. Foi o Correia Leite que acolheu o Fernando Góes em sua casa aí na Rua Augusta, tanto que na revista Níger, Correia Leite foi um dos diretores, eu fui o redator-chefe com 23 anos, é um artigo muito bonito, muito solidamente escrito, um testemunho do Fernando Góes a respeito do Correia Leite. O Correia Leite recebeu felizmente reconhecimento em vida de bastante gente. Naíra Araújo, Fernando Góes, Flor de São Fernandes, reconhecimento merecido e que nós estamos agora repetindo neste domingo. Se eu tivesse que escrever sobre Correia Leite, eu ia consultar livros, eu ia citar frases dele, eu ia citar... Mas não. Esse é um reconhecimento apenas, tão somente, de sentimento, de coração, vendo a importância que ele teve na minha vida
E as circunstâncias que me levaram a conhecê-lo em sua casa, a conhecê-lo na Associação Cultural do Negro, a estar com ele muitas tardes na livraria da Nair, ali na Liberdade. Então, uma figura importante. E a minha ficção, sobretudo no Carro do Êxito, tem muita coisa a ver com esses momentos. A minha memória foi alimentada por muita coisa que foi montada, sustentada e apoiada pelo José Correia Leite, um homem simples, pobre, mas que eu considero um negro histórico. Ele, para mim, é um negro histórico. Pena que o Brasil não consegue olhar com acuidade, com agudeza, pessoas como o José Correia Leite. Não sei se ele tem nome de rua, não sei se ele tem alguma praça dedicada a ele, não sei nada disso. Mas, para mim, é uma figura, independentemente desses reconhecimentos que são dados a tantas pessoas sem nenhuma importância, para mim, é uma figura histórica. Para mim, basta este fato. É isso que eu queria dizer.